Meninas, vamos fazer arte! Gente, mais um vídeo daqueles sem edição. E eu tô vindo aqui, 1º de agosto, feliz mês pra vocês, o melhor mês do ano, porque é o mês do meu aniversário. E, pra você que não me conhece, meu nome é Pamela, sou dona desse singelo canal que antes era de inglês e agora é sobre livros e outras aleatoriedades, mas majoritariamente sobre livros. E eu já peço de imediato, se inscreve no canal, curte, compartilha, me segue lá no Instagram, @café.pan, tá? Para você poder ver os desdobramentos das leituras que eu faço, as críticas que eu faço e também outras coisas da minha vida pessoal. E hoje, como prometido no último vídeo, eu falei sobre o feedback da maratona literária. Eu vou falar sobre os livros que eu li em julho e sobre os que eu pretendo ler em agosto, tá? E vou dar um breve resumo aí dos livros que eu li em julho. Eu acabei não conseguindo ler todos os livros que eu tinha em mente da maratona literária, né? Já tinha dito isso, eu tinha separado uns 10 livros, eu li acho que 5. Sim, eu li 5. E não foram os mesmos que eu tinha em mente no começo da maratona literária. Então, eu li O Namorada Exemplar, de Douglas Monleto, que é brasileiro. Se eu não me engano, a maioria dos livros foram brasileiros. Foram de autores brasileiros. Eu li Você é Meu Dia dos Namorados, da Nanda de Marins. A Noite Cai, esqueci o nome da autora, eu acho que é a autora, mas é brasileira também. Sucesso Passo a Passo, do Marcus Geringer. E Como Ler a Bíblia, do Charles Spurgeon. Eu disse que eu ia tentar terminar ainda em julho A Noiva da Caveira, não deu. E um que eu comecei a ler que era Liderança Cristã, que eu esqueci o nome do autor agora, não sei o que lá, Smiley, mas enfim. Mas vamos ficar com esses 5. Então, eu li esses 5 livros e disparado o que eu mais gostei foi do Spurgeon, foi o Como Ler a Bíblia, que ele, na verdade, é uma palestra, eu cheguei a comentar isso no outro vídeo, é uma palestra para ministros e pregadores, de qual a postura que você deve ter ao ler a Bíblia, o que você deve fazer. Primeiro ele diz que é muito bom que a gente tenha conexão espiritual, é muito bom que a gente leia a Bíblia, mas que ele também estimula muito o estudo intelectual. Só que ele sabe e ele entende que se você tiver que escolher, que você leia a Bíblia. E obviamente, como a Bíblia é um livro que ele considera sobrenatural, você deve pedir ajuda ao sobrenatural. Aí ele fala sobre as posturas que você deve ter. Você entender que a compreensão vem dos céus, estar sempre orando antes de ler a Bíblia, refletindo, ler e refletir sobre o que você está fazendo, sobre o que você está lendo, né? Ler e meditar, ler e praticar, ler e aplicar, ler e experimentar, né? Porque muitas vezes você tem visões diferentes sobre o mesmo tema na Bíblia, então experimente eles à luz da palavra, confronte-os, não rejeite as vertentes, mas confronte-as à luz da palavra, né? Que a palavra vai peneirando a veracidade de cada vertente. Então, assim, para mim que sou cristã, que gosto desses assuntos, que gosto de estudos bíblicos, é muito interessante. Ele fala algumas questões bem pertinentes, inclusive vou até dar uma relida rápida, assim, para poder anotar os principais pontos que eu gostei bastante. Indico fortemente para quem quer estudar a Bíblia, para quem quer entender essa postura. E aí os outros livros que eu li, O Namorado Exemplar, ele vai falar sobre... um livro meio thriller, meio terror psicológico. Ele tem umas coisas bem gráficas, assim. O Douglas Monleto, ele é muito escrachado para poder escrever. Então, ele fala bastante palavrão, ele fala muito com o leitor, ele escracha demais. Ah, não vou falar disso agora não. Ah, não tô nem aí, eu sei que você não tá afim disso, eu também não tô afim de falar. Então, ele é muito escrachado na forma de escrever. E é legal porque você fica ligado com a história, né? Basicamente, é um cara, um mané, namorando uma garota. E a garota, tipo assim, ela propõe uma caça ao tesouros a esse cara, no Dia dos Namorados, que ele tá tentando achar ela através de algumas pistas. Só que você vai ver ao longo das pistas que ela deixa
pra ele que aconteceu alguma coisa no relacionamento que magoou bastante ela, e aquilo ali pode não ser um presente do Dia dos Namorados, mas talvez uma vingança, né? E aí você vai começando a ver o quão conturbado era o relacionamento dos dois e o quão conturbado é a mente dos dois, né? Quão problemática é essa relação. E é legal porque o Douglas ele sabe criar uma tensão muito legal em relação ao que vai acontecer. Você começa a sentir muita tensão. Eu confesso que talvez o final tenha acabado de uma forma muito abrupta, talvez. Porém, eu gostei de ler, sabe? Outro texto que foi muito legal, outro conto, que esse é basicamente um conto. Outro conto que foi muito legal foi Você é Dia dos Namorados, da Nanda de Marins, que eu fui descobrindo enquanto eu tava lendo, que era um romance LGBT. Tudo bom? E aí eu tava lendo e foi legal porque, tipo assim, é aquela coisa de tipo, acho que é haters to lovers, né? Duas pessoas que se odeiam, mas na verdade eles se amam. E aí vai falar sobre, tipo, o carinha que odiava o outro carinha, mas na verdade amava esse carinha, no dia dos namorados, na escola. E aí vai falar basicamente dessas tensões, a forma como é construída de uma forma muito fluida. A Nanda, ela escreve bem legal, assim, então é aquele tipo de conto pra, tipo assim, ah, não tô fazendo nada aqui, tem uns tempinhos aqui, vou dar uma relaxada. É tipo isso, sabe? É bem legal. E A Noite Cai, ela também vai por esse aspecto, assim, de, ah, não tô fazendo nada aqui, vou dar uma relaxadinha, vou dar uma lida aqui. Só que fala, é uma cultura mística, né, digamos assim, extraordinária, porque sobrenatural, porque vai falar sobre lobisomens e pessoas com poderes especiais, mas na verdade ligadas aos orixás, né? E que, tipo, tem uma galera que se reúne porque tem uma menina que gosta de uma menina que tá ligada com esses poderes dos orixás. E só que essa menina é um lobisomem, mas para ela não ficar eternamente no corpo de lobo, ela precisa dar um rolê aí em umas 7 igrejas antes da meia-noite. E aí vai mostrando a aventura deles ao meio da noite para poder eles fazerem isso e salvar a menina. E é muito legal, assim, é uma coisa mais teen, mais jovem, assim, né? Mais adolescente, mas é bem despojado, é bem descontraído. Pra você que tá assim, ah, vou dar uma lidinha aqui, é bem legal. Aí eu já passei por 4 dos livros que eu li. Todos eles foram muito sucintos, tá? Eu acho que o maior foi esse do Max Geringer, que eu vou falar agora. O resto foi tudo coisa de no máximo 50 páginas. Foram contos mesmo, no caso de Spurgeon, uma palestra. E o do Max Geringer, O Sucesso Passo a Passo, que foi um livro mesmo. O Scooby marca com 120 alguma coisa, quase 200 páginas de livro. Mas o Esquilo, que foi a plataforma por onde eu li, marca tipo 101 páginas, 96 páginas, alguma coisa assim. Que foram uma das leituras mais angustiantes e chatas que eu já fiz nesse ano. Eu fiz muita leitura chata esse ano, infelizmente. Mas essa leitura foi praticamente insuportável. Eu acho que ela só não é pior do que O Poder do Agora. Porque ela tem aplicações práticas, né? Muito práticas. Ela tem contextos muito práticos. Que, tipo assim, ele começa propondo a ideia do que seria o sucesso, né? De como alcançar o sucesso. Aí você acha que vai ser um Joel J da vida, um desenvolvimento pessoal. Oba! Então a gente vai fazer assim, de forma assim, assim, assado, para... Não. Ele vai falar basicamente sobre empresas. Sobre, tipo, desde como você consegue uma entrevista, consegue passar em uma entrevista de emprego, até, tipo, sei lá, a hora de pedir exoneração, não, pedir demissão, mudar de emprego ou montar seu próprio negócio. Ele vai passando por todas as coisas, ele vai passando por perfis de funcionários, por perfis de chefes, por picuinhas. Ele vai dando realmente detalhes, passo a passo. Só que, tipo assim, eu acho que em muitos momentos ele se perde em algumas ironias que não fazem sentido. Ele fala das características, muitas vezes, do que não seguir, mas ele não fala como reverter isso para o que seguir. Eu acho que o livro se estende muito. Eu acho que cai naquele mesmo problema do Poder do Agora. Poderia ser um pouco melhor, um pouco mais fluido se fosse menor, sabe? Umas 50, 60 páginas, eu acho que já estava de muito bom tamanho. Às vezes ele passa 5 capítulos falando do mesmo tema, só que de formas diferentes, tentando forçar uma ironia que não vem, ele não tem humor próprio.
E aí você fica assim, tipo, tá, vamos. E aí ele dá umas dicas, algumas são pertinentes, outras são só ele descrevendo perfis que acabam não chegando em lugar nenhum, então você fica meio tipo. Então, assim, não foi um livro que, no final dele, eu já tava tipo, pelo amor de Deus, acaba. Eu comecei ele no começo do mês e eu fui empurrando ele até o último dia, que foi ontem, e na verdade hoje, que eu li as últimas páginas. Então, assim, foi uma experiência bem maçante pra mim. E esses foram os 5 livros que eu li, esse, no caso, no mês de julho, né? Que foram experiências, algumas experiências foram boas, outras experiências nem tanto. E foi isso. E pro próximo mês, quer dizer, para esse mês de agosto, por enquanto, que tá certo na minha lista, eu tô pretendendo ler o Diário de Anne Frank. Peraí que eu vou pegar ele aqui. O Diário de Anne Frank. Esse aqui tem que sair esse mês, porque eu peguei emprestado de uma amiga minha e ela já tá me cobrando. E um outro livro que eu esqueci o nome. Peraí. Achei. Esse aqui, ó. O Morto. Provavelmente são as 2 leituras majoritárias que eu vou fazer esse mês. E eu pretendo terminar A Noiva da Caveira. Então, de certo aí que eu tô pensando, são esses 3 livros. O Diário de Anne Frank, O Morto e A Noiva da Caveira. E é isso, gente. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreve e me segue lá no Instagram, @café.pan. Beleza? Fechou? É pan.